Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estamos iniciando o nosso devocional matinal e hoje queremos então já trazer nesta manhã o nosso tempo de oração e jejum. Estamos comemorando 119 anos da nossa denominação e foi feito então um projeto para que durante essa semana as regiões fizessem um tempo de oração e jejum pela ICEB, por nós, pela igreja, pelos pastores, pela liderança, pelos projetos. E assim, então, hoje estamos dando início aqui na nossa região Nordeste a esse dia de oração e jejum. Então, convido a cada irmão da nossa igreja a reservar um tempo no seu dia para se dedicar a esta oração e também a ter então esse tempo onde você estará colocando a nossa denominação juntamente com todos os irmãos em Cristo, liderança, educadoras cristãs e todos que fazem parte da ICEB em oração. Então vamos participar ativamente desse maravilhoso projeto que é falar com Deus. Que coisa maravilhosa. Então vamos fazer hoje, cada irmão da nossa igreja pode então escolher o tempo que achar oportuno e necessário para fazer a sua oração e o seu tempo também de jejum, tá ok? Então vamos iniciar o nosso devocional e vamos começar já com oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nesta manhã, Senhor Deus, queremos começar, Pai amado, o nosso dia suplicando a Tua graça pela nossa denominação, pelo presidente, pela diretoria, pelos órgãos, Senhor Deus, responsáveis, MEAL, MEAR, MEAN, os departamentos, Senhor Deus, cada liderança, presbíteros, diáconos, irmãos que servem nos ministérios, também, Senhor Deus, te suplicar, Pai amado, por cada irmão que compõe a ICEB, por cada membro, cada santo, cada salvo em Cristo que compõe a nossa denominação. Que o Senhor possa derramar a sua graça, Senhor Deus, que possamos sempre ver o teu cuidado, que possamos permanecer fiéis a Ti, te honrando, te amando, te servindo. Que os projetos, Senhor Deus, para esse ano que está findando, sejam, Senhor Deus, realizados dentro da Tua santa vontade, Pai, e que possamos ser sensíveis à Tua vontade também em nossa vida. Nos abençoa agora com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, quero então desejar a todos nessa manhã a graça de Deus. E hoje nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16. Romanos 4, do versículo 16 ao 25, que diz assim: Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então hoje, 12 de agosto de 2020, o nosso texto está no versículo 17 de Romanos 14 e diz assim, a parte: chama à existência as coisas que não existem. O tema do nosso devocional hoje é chamar à existência e diz assim: a Bíblia é um livro regido por princípios. Deus quer que a vida de seus filhos seja dirigida por princípios. Por quê? Porque os princípios não mudam. Os métodos mudam, as regras mudam, mas os princípios não. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus chamou à existência a luz. O instrumento foi a palavra. Quando Jesus curava alguém, ele simplesmente falava, chamando à existência a cura. Moisés, diante do Mar Vermelho, o que deveria fazer? Chamar à existência os milagres. Qual era a sua situação? Ele estava cercado pelo exército de Faraó, pelas cadeias de montanhas e pelo Mar Vermelho. O profeta, não sabendo o que fazer, começa então a indagar a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, ou seja, chame à existência uma saída para a crise. Fale e vai acontecer assim. E ele obedeceu, e ao estender seu cajado para o mar, ele se abriu. Sejamos fortes, tenhamos coragem, ele já nos deu a vitória. Josué era um general. Ele não conhecia de astronomia, mas ele conhecia Deus. Ele não hesitou em chamar à existência o que não existia. Ordenou que o sol parasse e a lua também. E tudo parou, e nunca mais existiu um dia tão longo como aquele. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou. Qual é o alvo do nosso clamor? Mais famílias, uma igreja maior, mais obreiros e obreiras, mais pessoas comprometidas? Sejamos prudentes. Nosso culto, nossa oração, nosso clamor deve ser racional. Senhor, ajuda-nos a viver por fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Perdão. Estamos então sendo desafiados a clamarmos ao Senhor. Estamos nessa manhã chamando então a nossa atenção para entendermos que existe um Deus todo-poderoso e esse Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Esse Deus maravilhoso, ele pode abrir o Mar Vermelho, ele pode fazer com que o dia se torne mais longo, assim como aconteceu com Josué. Esse Deus é o que disse: haja luz e houve luz. Esse Deus é o que fez do nada todas as coisas existirem. O que nós precisamos entender é que esse Deus ainda age hoje. Esse Deus poderoso, ele continua com os seus mesmos poderes, com a sua mesma onisciência, onipresença e onipotência. Mas nós muitas vezes esquecemos disso. Muitas vezes deixamos as dificuldades do dia a dia nos sufocar, o corre-corre fazer com que passemos o dia desapercebido da forma maravilhosa que Deus mostra o seu maravilhoso poder na nossa vida. Deus, ele é maravilhoso e ele está cuidando de cada um de nós. Ontem nós falamos sobre finanças e como deveríamos abençoar pessoas, como deveríamos ter esse cuidado, né? Talvez de deixar ali alguma pizza, deixar de comer alguma pizza e ofertarmos esse valor para algum missionário, algum pastor. E por incrível que pareça,
no mesmo dia, ontem à noite, nós, assim que terminou a live, recebemos uma mensagem e uma pessoa quis nos dar uma oferta. Deus está olhando por nós. Ele olha para cada um de nós. Deus está sempre cuidando dos seus, com o seu maravilhoso poder. O nome disso é onisciência. Ele sabe do que precisamos. O nome disso também é onipresença. Ele está olhando, ele está vendo, ele está perto de nós. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E o nome disso também é onipotência, porque ele move o coração de pessoas a fazer aquilo que às vezes a gente nem espera. E então, com todos os seus atributos, amor, graça, misericórdia, ele então vai suprindo as nossas necessidades e vai demonstrando todos os dias o seu poder. E aí chama a existência aquilo que não existia. Então, amados, nós podemos confiar sim, plenamente em Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez Abraão e Sara serem pai de uma grande nação, é tido por nós como nosso pai na fé. O Deus que fez um dia ser mais longo, enquanto Josué estava em uma luta, em uma guerra, em uma batalha. Então, amados, esse Deus continua com todos os seus atributos. O que nós precisamos entender é o que nós temos pedido a Deus. As coisas que nós temos clamado a Deus são para a glória dele, são para que o seu nome seja exaltado. Se você vê o caso de Josué, em que o dia ficou mais longo, hoje, em 2020, nós estamos narrando esse fato. E Deus está sendo glorificado por isso. Não é Josué. O poder não veio dele. Não foi ele que fez o dia parar. Foi Deus. Vemos o relato de Moisés, em que o mar se abriu. O poder não veio de Moisés. Foi Deus. Deus que abriu o Mar Vermelho. E hoje nós estamos glorificando a Deus. Então, amados, nós temos que entender que o Deus que chama a existência, ele vai fazer, sim. Mas se o seu nome for glorificado, se o nome dele for exaltado, se for para ser engrandecido em todas as coisas. A Bíblia fala que nós não recebemos o que pedimos, porque muitas vezes pedimos mal, pedimos para esbanjar, para o nosso próprio prazer. E não é para edificar ninguém, não é para glorificar a Deus. E assim Deus não responde. Então que nesta manhã o nosso coração possa estar inclinado a entender que o Deus que tudo criou, ele pode continuar ainda fazendo grandes milagres em nossas vidas. Hoje nós estamos então, a nossa região, fazendo então esse tempo de oração e jejum pela nossa denominação. E aí será uma grande oportunidade para nos colocarmos diante de Deus e clamarmos àquele que faz chamar a existência e pedir para que Deus derrame a sua graça, para que seu nome seja glorificado na nossa denominação, na nossa igreja, que ele possa estar restaurando ministérios, que ele possa estar suprindo necessidades de irmãos, que os cultos possam voltar à normalidade. Existem ainda algumas igrejas que não estão funcionando em outras regiões do Brasil, porque ainda estão em lockdown. Então que Deus possa derramar a sua graça, que Deus possa, sendo da sua soberana vontade, tirar esse vírus do nosso Brasil, ou que haja verdadeiramente uma vacina, um medicamento que possa curar essas pessoas e entendermos que isso não veio dos homens, mas veio da parte de Deus. Então convido os irmãos nesta manhã a clamar ao Senhor, pedindo que Ele direcione a sua vida, abençoe o seu dia e que você possa então pedir não para esbanjar no seu próprio prazer, mas para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida.
Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque podemos confiar plenamente na Tua vontade. Podemos confiar em Ti, podemos descansar, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que do nada fez, Senhor Deus, este mundo e tudo que nele há. E tudo que tem neste mundo é Teu e deve, Senhor Deus, fazer tudo para a Tua glória. Então, Senhor Deus, ser com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja, com a liderança, com os pastores, com a nossa denominação, Senhor Deus, com todos os nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Que o Senhor possa estar derramando a Tua graça, Pai, o Teu amor na vida de cada um. Que o Teu nome possa ser glorificado, Pai. Ser nesta manhã com os nossos ouvintes, nessa devocional, ser com o coração de cada um, que o Senhor sabe das lutas, das dificuldades, e que o Senhor também mostre a Tua graça e o Teu amor na vida deles, Pai. Te pedimos por esse dia, que possamos estar atentos e sensíveis à Tua vontade, e sempre exaltarmos o Teu nome, em nome e por amor de Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe todos vocês nessa manhã. Quero mandar então aqui um forte abraço para a Rosimeire, também para N, né, que é a irmã Anne, e também o irmão Henrique, e também para o José Magalhães. Que Deus abençoe todos vocês, tenham todos um excelente dia e que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço no coração de todos vocês e espero vocês amanhã, às 6 horas da manhã, para o nosso devocional matinal. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir.